Mateus capítulo 7, verso 28 e o verso 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Eu quero repetir todo mundo junto, por favor, os dois versos, 28 e 29, 1, 2, 3. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Pai, eu quero nesse momento usar a tribuna da sua casa, debaixo da tua rédea, pedir ao Senhor que use-me nesse momento. Conceda à igreja a revelação desta palavra. Deus amado, no grande momento da precisão dos vasos da tua casa, nós te agradecemos porque temos a tua palavra como a nossa bússola. A sua palavra é o nosso caminho, é o livro das excelências, e que ninguém se aparte dela, Senhor. Oh Jesus, como é bom a gente obedecer ao Senhor, ainda que o Senhor possa dar essa oportunidade para todos te obedecerem, Senhor, sem tirar o pé, sem afastar, sem olhar para trás. Edifica-nos na tua verdade, esconda-me atrás da tua cruz. É necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. Por isso te damos a glória, a honra e o louvor, no nome de Jesus, e todos digam amém. Podem sentar, por favor. Eu queria que você estivesse atento a essa mensagem, porque ela vai trazer uma conotação muito importante ao seu homem interior. Ao seu homem interior. Aqui está incluído a mulher, né? Que é o homem também. E eu tenho aqui uma revelação da parte de Deus em respeito a esse episódio que aconteceu aqui. Eles admiraram da sua doutrina. Que doutrina foi essa, né? Que tipo de conversa Jesus fez no meio daquele povo? Então, uma coisa que faltava entre eles, encontraram nele. E eu entendo hoje assim: o que as pessoas esperam da igreja tem faltado nela. Eu vou dizer o que é daqui a pouco. Depois que Jesus fez o sermão da montanha, seus ouvintes estavam maravilhados. Coisa mais gratificante é quando você vê todo mundo sair feliz de um culto onde Deus fala. É ruim quando você vem na igreja que Deus não fala nada, mas quando você sabe aquela palavra no coração, você se sente muito agraciado, porque você sabe que o dia de amanhã não vai ser igual ao dia de hoje. As escrituras dizem que estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles ensinaram como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas brincavam muito, eles queriam mais aparecer. Os escribas falavam alguma coisa, mas não acontecia nada. E a cidade estava perecendo, porque faltavam homens e mulheres graduados para poder se identificar. E eram poucas as pessoas que identificavam aqui. Quando viram Jesus fazer isso, eles ficaram impressionados com a atitude de Jesus. Note que esse versículo não diz que Cristo falou com autoridade, mas como alguém de autoridade. Uma coisa é se falar com quem pensamos ser autoridade, com voz alta, gritando, como se tivesse controle total da situação. Mas no reino de Deus, a autoridade é uma coisa completamente diferente. É algo que você tem, não algo que você simplesmente diz. Vocês perceberam? Porque tem gente que acha que a autoridade é gritar, bater, falar, mandar, desmandar. Mas a autoridade não é o que você diz. É aquilo que você é como autoridade. Quando você chega para um demônio e fala assim, eu te repreendo, o demônio imediatamente te obedece. Quantas orações que vocês já fizeram no reino do Espírito e nada aconteceu?
que eles queriam lá era uma pessoa com autoridade. Não é você olhar autoridade policial, autoridade política. Nós estamos dentro de um reino que esse reino precisa de ter autoridade para conduzir. Os irmãos precisam entender que a autoridade que vocês precisam possuir são extremamente necessários para a condução das suas vidas e famílias. Mas dentro de casa, quem de vocês tem autoridade? A mulher te respeita? A sua esposa respeita você? O seu marido respeita você? Quando a mulher não respeita mais o marido ou vice-versa, perdeu. Não há mais obediência. Cada um tem medo de falar, cada um tem medo de expressar, porque alguém vai falar assim: quem é você? A autoridade que Jesus possuía chocou todo o sistema religioso da época. Líderes judeus ficavam lhe perguntando de onde tirava essa autoridade toda. Com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Falando para Jesus. Jesus lhe deu uma resposta direta: não vou lhes dizer. Como se dissesse assim: não tenho que dar satisfação para vocês. Não tenho que dar satisfação para ninguém sobre essa autoridade. É como se dissesse: ah, eu não vou te respeitar, eu não vou te dar, se você não falar de quem é que te deu essa autoridade. Jesus não se colocou debaixo dessa palavra que eles deram a ele. Ele era a autoridade e acabou. Ele era a autoridade física e acabou. Então não tem que se questionar nada do que ele poderia ser ou deixaria de ser. Eu acho que Cristo tinha essa autoridade não só nas pregações, mas também sobre todos os poderes satânicos. Quando entrou numa sinagoga em Cafarnaum, um homem possuído por um espírito demoníaco se aproximou dele, e o espírito gritou: o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Os demônios conversaram aqui com Jesus. Ora, Jesus não podia simplesmente deixar dar uma resposta para eles. E Jesus deu: sai deles e vai embora. Mas por que os demônios disseram para Jesus que veio atormentar antes do tempo? Porque os demônios não queriam sair da região. Eles queriam ter domínio sobre aqueles homens. Você está vendo que quando tem operação de demônios, precisa ter alguém dentro de casa com autoridade? E se não tiver? E se não tiver dentro da sua casa ninguém com autoridade para mandar os demônios sair? Como vai ficar esse lado? Como é que fica essa casa durante o tempo dela? Tanto bombardeio que vem. E eles precisavam de um homem com autoridade. Não tinha até Jesus chegar. Eu acho, irmãos, eu penso que os gritos desses demônios revelam uma das principais estratégias de Satanás contra a igreja. Quando o espírito maligno perguntou a Jesus: o que o Senhor tem a ver conosco? É muita petulância, não é? Estava dizendo assim: este assunto não te envolve. É como se o demônio falasse assim para Jesus: isso aqui não te interessa, Jesus. Isso aqui você não tem nada a ver, ninguém meter um bico aqui não. Mas aí Jesus, como não é um qualquer, ele prepara uma forma de ataque. Trata-se aqui de algo entre eu e a igreja morta daqui de Cafarnaum, naquele período lá. A igreja de Cafarnaum estava vivendo as mais tristes revelações da frieza. Triste quando a igreja não anda. Triste quando o Espírito Santo não visita mais ela. Por mais que a igreja seja pequena, mas sendo a presença de Deus, Deus paulatinamente vai fluindo sobre ele. Flui sobre os crentes. As pessoas passam a andar como elas querem mais. São direcionadas, são dirigidas. Aquelas que querem andar por conta própria, Deus deixa. Não vai haver briga, Deus não vai brigar com ninguém por isso. Mas aqueles que se submetem a Deus, eles terão o controle do Espírito Santo sobre as suas vidas. E o gostoso disso. Ora, Jesus sabia que a sinagoga não precisava de outro sermão ou outra interpretação da lei. Ela não precisava de um seminário de instruções detalhadas
ou de um novo estimulante programa. Ela precisava de uma pessoa com autoridade, alguém que pudesse expulsar os demônios do meio deles. É horripilante quando a gente vê dentro das igrejas que não tem ninguém que expulsa demônio, não tem ninguém que determina sobre a sua vida. Dentro da igreja aqui, vamos dizer que os irmãos, que nós pudéssemos ter essa visão de vaso, como eu estou falando de manhã, exatamente para dar aos irmãos o direito de procurar não só o pastor, mas a gente olha para muitos de vocês que são pessoas sérias, que são pessoas fiéis e que podem muito ser usadas por Deus. Mas vem a pergunta: onde está a autoridade espiritual sua? Que você possa dar uma palavra de ordem aos demônios e eles se sujeitarem. Lá em Cafarnaum não tinha ninguém que desse uma ordem para demônio algum, e a demoniada fazia gato e sapato daquele povo. Então há um poder no homem interior muito grande. Se alguma vez a igreja de Jesus Cristo precisou de seu poder e autoridade, esse tempo é agora. Esse tempo mais do que precisa da autoridade espiritual sua. É um tempo urgente, é um tempo desesperador que nós vivemos. Quando Jesus olha, Jesus o repreendeu e diz assim: cala-te e sai desse homem. Marcos 1:25. Em termos modernos, Jesus disse: cala-te a boca, já. Fecha a tua matraca. Aqui você não vai falar mais do que eu te determinar. Dentro de casa, quem é que dita as normas lá? Dentro da sua casa. Quantas coisas eu sei que você vira para dentro de casa e não consegue. A mulher não deixa, os filhos se opõem, o marido critica, mas não é eles que estão fazendo, o Satanás está por trás. E você não usa autoridade para mudar, acaba ficando como está. A casa de perna pro ar. Marido sem força de oração, esposa sem força de oração, filhos montando cavalo em cima dos pais, e fica como está. Que alguém não está usando, não usa autoridade dentro de casa. Nesses últimos tempos, tanta informação negativa que nós estamos ouvindo. Aqui, pastor. Eu já arrumei, vamos ver se vai melhorar. Nesses últimos tempos, tantas coisas acontecendo dentro dos lares, por causa da falta de autoridade espiritual para impedir o progresso da ação de Satanás. Na minha opinião, os cristãos de hoje possuem muito pouca autoridade espiritual. Eles sabem de tudo. Tem gente que sabe de tudo, a Bíblia de capa a capa, conhece bem as coisas, mas não tem a autoridade espiritual para mandar os demônios sair. Filho rebelde, desobediente, fala o que quer, pensa como quer. Impressionante, os pais não têm força para chegar e dar um ultimato àquela decisão. Dentro de casa, o pai ou a mãe. É impressionante como a gente vive numa passividade muito grande. E não podemos viver assim, porque Satanás vai cercando a nossa casa, vai cercando a nossa família. E quando foi feita a questão do trabalho das mulheres de Pentecoste, eu achei que ele muito interessante, porque vai trazer uma certa mobilidade para as mulheres orarem à vontade, gritarem, pedirem a Deus, juntos conversarem. Vai ser preciso isso. Não podemos perder a opinião, a oportunidade. Mas a autoridade espiritual, tanto no púlpito quanto nos bancos, como resultado, Satanás regularmente entra na casa de Deus e danifica sem receber nenhuma contestação. O diabo tem entrado em muita igreja, fazendo muita coisa na vida do outro povo e sem contestação. Entra um cara de brinco, bota o brinco, vai para o altar, ninguém fala nada. O outro vem, pinta a cara, pinta a perna, ninguém fala nada. A outra vem com o namorado hoje, passa mais um mês, vem com outro namorado, ninguém fala nada, não está havendo contestação.
ninguém contesta nada. Como é que pode, num momento como esse, eu não reclamar de nada de errado? Eu simplesmente achar que está tudo legal. Se eu estou achando isso legal na igreja, então minha casa vai ganhar de perna embora, porque eu não vou ter força alguma de autoridade espiritual para mandá-lo sair de dentro de casa. É em tudo que se envolve a família, tudo que se envolve a pessoa, a sua pessoa como ser humano. As pessoas mais reclamam: ah, pastor, lá em casa está assim, ah, pastor, lá em casa está assim, ah, pastor, lá em casa está assado. Por quê? Porque está faltando essa autoridade espiritual dentro de casa que o diabo não está respeitando. A mulher pode ser de oração, mas se o marido não for, ele tem um álibi na mão. O marido pode ser de oração, mas se a mulher não ora com ele, também ele tem um álibi na mão. O diabo tem que, quando ele vê os dois em comum acordo, buscando a Deus por um fim produtivo de dentro de casa, ele se arreda. Por isso que não pode haver esse choque que tem entre marido e mulher. Não pode haver esse choque entre pastor e ovelha. Ovelha não é para mandar, ovelha é para obedecer. Ovelha não é para contestar o que está na Bíblia, ovelha é para aceitar o que está na Bíblia. É por isso que a Bíblia fala que casa dividida, ela não subsiste. Dentro da sua casa, você tenta falar: mas pastor, eu falo tanto com a minha filha, falo tanto com meu marido, falo tanto com a minha esposa, com o meu esposo, mas não funciona. É incrível como não há uma concordância daquilo que é certo. O povo de Deus estava muito numa situação parecida quando Jesus começou o seu ministério na terra. A igreja estava cheia de pessoas debilitadas, deprimidas, perseguidas pelo diabo. Espíritos malignos cegavam os olhos das pessoas, tapavam-lhe os ouvidos, atrofiavam-lhe os membros do corpo, afligiam-se com a lepra. E os espíritos possuíam até mesmo crianças, lançando elas na água para afogá-las. Vamos tirar isso aqui, isso aqui não dá muito certo. Por isso, irmãos, o que nós encontramos aqui? O povo de Deus pergunta, havia essa contestação, havia essa dificuldade. Então havia essa dificuldade muito grande de acerto dentro de casa. Então você pergunta: onde estavam os pastores desses rebanhos perseguidos? O que esses pastores faziam? De acordo com Jesus, eles estavam ocupados roubando as viúvas e os próprios pais idosos. Eram charlatões que ficavam ricos às custas dos pobres. Veio essa ideia que o pastor tem que ser rico. Meu Deus do céu, eu não sou contra que o pastor viva bem, mas ele não pode fazer isso. Não sou contra que ele tenha um carro novo, um carro bonito, uma casa bonita, mas esse não podia ser o alvo principal. Quantos estão tirando o dinheiro dos pobres, tira o dinheiro de quem não tem, não presta conta para a igreja? Aí eles iam atrás dessas pessoas para tirar delas, enquanto os demônios faziam escravos aqueles que dentro da igreja estão. Cadê a autoridade espiritual na terra que Deus deu à igreja? Eles faziam mais coisas. Espíritos malignos cegavam os olhos das pessoas, tapavam os ouvidos, atrofiavam os membros do corpo e afligiam eles com lepra. Então você faz essa pergunta:
Eles eram hipócritas, fornicadores, com os olhos cheios de cobiça. Cristo chamou de sepulcros caiados, cheios de ossos mortos. Ele apontou direto para eles e disse: serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? A palavra de Jesus foi direcionada para eles, para aqueles que cuidavam do rebanho, que queriam tirar a lã das ovelhas, e as ovelhas sofrendo os martírios, porque não tinha ninguém com autoridade para mandar os demônios embora. Da mesma forma, hoje, a igreja, ela está cheia de pessoas feridas, debilitadas, assediadas pelo diabo. Por quê? Porque possuímos muito pouca autoridade para desafiar a invasão de Satanás. E eu quero que os irmãos que estão orando não fiquem apenas olhando a sua inferioridade, mas os irmãos devem criar uma resistência contra esse ataque que vem. É uma pena que nem todo mundo se interessa por isso. Cada um bota desculpinha esfarrapada, e Deus que depois vai prestar conta com você. Mas era bom se as pessoas tivessem uma mudança de comportamento, pensando que hoje, no período mais escasso que nós estamos passando, que ela precisa muito, a igreja precisa muito de usar esta autoridade contra as ações dos demônios, urgente, por causa da sua casa, por causa do seu casamento, por causa dos seus filhos, por causa da sua vida pessoal. Requer isso, requer isso. Olha uma coisa interessante. O diabo já trouxe seus próprios falsos cristos para dentro da casa de Deus. Pregadores sem Deus, libidinosos, que falam como anjos de luz, exatamente como foi profetizado. Esses homens transformaram igrejas em áreas de bem-estar, onde o pecado nunca é mencionado. A consciência das pessoas é entorpecida, porque não se fala o que tem que falar. Eu já disse, se entrar em uma certas igrejas grandes aqui de moçada e tocar em pecado, a galera vai embora. E eles preferem manter todo mundo do mesmo jeito, sem falar a verdade. A igreja não é um lugar de bem-estar. Eu vou lá para poder botar a perna para cima, curtir minha noite. Eu sou. Creio que não é para isso, não. A finalidade principal dos senhores vir aqui é adorar a Deus, adorar ao Senhor, adorar a Deus e lutar contra Satanás. Mas o principal motivo é adorar a Deus, vir prestar um culto racional a Deus, um culto inteligente, não um culto de descaso, um culto de gente que não tem a mínima compreensão do respeito a Deus, pensa e faz conforme a vida é assim, chega a hora que quer, sai a hora que quer. Está errado, viu? Está errado fazer isso. Tem que respeitar o que Deus está te vendo. E aonde Satanás vai te pegar, exatamente no ponto do seu fracasso. Aí quando é para chegar para dizer para o diabo sai, ele vai falar assim: quem é você? Você vai me dando ordem como? Se ontem você fez isso, você desobedece o pastor, você desrespeita sua mulher, desrespeita seu marido, desrespeita seus filhos. Irmãos amados, nós somos modelo e exemplo da geração perversa. Não há outro lugar para os irmãos tentar entender, não. O negócio é o hoje, é o aqui e o agora. A mudança tem que ser feita aqui e agora, não é para amanhã ou quando a maré melhorar, porque não vai melhorar tão fácil assim. A gente tenta profetizar que vai mudar, vai melhorar, vai mudar, vai melhorar, mas vocês estão vendo como é que está a coisa caminhando, e é Deus que está fazendo isso, e o sol é para todo mundo, os justos e os injustos. Se faltar a água, nós vamos ficar bem sem água. Se o dinheiro começar a ser dividido em 4 parcelas, não tem problema, vai acontecer com ímpios e com os crentes. Se alguma coisa começar a acontecer de demissão, vai ser demitido o crente e o ímpio, é para todo mundo.
E aí? Como é que nós vamos fazer? Vamos reclamar debaixo lá atrás da porta de casa? Quando era para a gente estar lutando em oração, nós estávamos brincando. E os demônios fazendo a festa. Da mesma forma, nós vemos isso hoje. Satanás trouxe até mesmo sua própria música para dentro da casa de Deus. Algumas igrejas agora patrocinam concertos de rock punk, de inspiração demoníaca. Adolescentes cristãos aglomeram-se nestes eventos, onde pulam do palco sobre a multidão, se jogam, cai em cima da turma, né? Cabelo espetado para cima, cabelo parecendo de cupim, cupim não, mas chama de bicho, porco-espinho. É uma falta de reverência das incríveis. Aí é uma igreja que faz quadrilha gospel, a outra faz não sei o que gospel, samba gospel, e tudo gospel, e todo mundo engolindo, e o diabo só dizendo, é aqui mesmo, vou dar um banho para ele, deixa aqui, vou pegar essa turma todinha. Não dá 10 anos, tudo desviado, não dá 10 anos, casou, separou, não dá 10 anos, teve 2 filhos, já está no mundão. Eu às vezes não entendo essa geração de hoje. Essa geração de hoje é a pior geração que eu já vi até hoje. Geração de incrédulos, de desobedientes, de gente rebelde dentro da igreja. Você tem que lutar muito. Você precisa lutar muito contra isso. Deus quer selecionar uma igreja, um povo para Ele. Mas olha o que nós temos aqui para lutar. Esse nosso homem interior aqui, não é fácil lidar com ele. Eu entendo você. Esse homem interior não é fácil lidar com ele. Quero lhe fazer uma pergunta. Antes de Jesus entrar em cena, a quem as pessoas perseguidas pelo diabo recorriam? Afinal, eram judeus religiosos, escolhidos por Deus. Onde os leprosos procuravam ajuda? Quem o pai procurou quando o seu filho, possuído pelo demônio, se atirava no fogo? Para onde a mulher adúltera foi? Para qual igreja? E para qual pastor? Alguém pode me responder todas essas perguntas numa palavra só? Não tinha ninguém. Mandar para quem? A mulher adulta mandar para quem ser ajudado? O endemoniado mandar para quem ser expulso do demônio? O doente mandar para quem ser curado? Ninguém tinha autoridade. Olha a necessidade da autoridade hoje para a igreja. Olha a necessidade hoje da autoridade para você. Como ela precisa. Quanta coisa poderia ser evitada na sua casa se você usasse a autoridade espiritual com Deus, a favor de Deus e contra os demônios. Quanto poderia ter mudado a sua vida? Mas não houve uma preocupação, não houve uma dedicação. Essa correria de vocês não vai levar vocês a canto nenhum. É correr para baixo e para cima. É correr para cá, correr para lá. Vai precisar, amados irmãos, nossa vida não pode ser desse jeito. Você precisa de chegar dentro de casa, sobre sua mãe, sobre seus filhos, sobre a sua vida, e usar uma palavra de ordem. Eu declaro sobre a minha vida, eu profetizo sobre a minha vida. Olha, se não tem um pastor de perto, se não tem alguém que você tem uma confiança naquele momento que você precisa, suas mãos é uma bênção. Deus ungiu você, Deus deu a você bênção, dentro de você tem o Espírito Santo. Usa isso sobre você. Usa isso sobre a sua vida, sobre a sua mulher, sobre seus filhos. Isso, essa autoridade, ela não é comprada em feira, não é dada de homem que vem no altar. Eu te dou essa autoridade. Não existe isso. Essa autoridade só vem de Deus para quem o busca, para quem o quer, para quem sente esse grande almejo. Você tem que ter fome por isso. Muita fome.
desejo ardente para ter essa autoridade. Olha, agora pense em todos os pais desesperados que hoje sentam-se silenciosamente nas igrejas, sofrendo pelos filhos e filhas que se tornaram viciados, alcoólatras, instrumento de sexo, mães solteiras. O que esses pais estão procurando na igreja? Eles querem entretenimento? Eles querem festas? Mini sermões de 10 minutos? Não, eles precisam de alguém que tenha autoridade. Eles estão procurando. Entram na igreja, o pastor fala 1 hora de dia e prega 10 minutos, não volta mais. Entra na igreja, aquela pregação, que as pessoas saem da igreja, não pensam, não meditam, não há dentro delas uma mexida interior para que elas possam em casa sentar, vasculhar a Bíblia e conversar com Deus a respeito de tal mensagem que foi pregada. Ninguém dá glória a Deus, ninguém dá aleluia, entra calado e sai mudo. Isso é igreja não. Isso para mim é um cemitério. Está tudo morto, não sabe. Morto espiritualmente falando. E é preciso que da nossa boca saia isso. Se não preocupar você, preocupa o pastor Santo. Tu entrou calado, está calado até agora. A tua boca não são nem um amém, nem um glória a Deus. Precisa pensar nisso. Precisa pensar nisso, igreja. Isso aqui é a nossa sobrevivência. Você não pode entrar aqui para ser um espectador. Você tem que entrar aqui para fazer parte de um corpo que está em andamento. O corpo de Cristo está morto. Nós não fomos sepultados ainda. Estamos vivos. E vivos para quem? Vivos para Deus. E os que são vivos para Deus precisam ter essa mesma essência dentro dele. Adorar, dar glória. Por isso que um dia eu falei aqui, essa senhora nunca, faz tempo que ela não veio aqui, mas tem uma senhora que senta ali, uma morena. Rapaz, essa mulher, falei, Deus, manda uns 10 desse aqui. Ela senta e começa, você está cantando aqui, eu estou pregando, glória a Deus, aleluia, aí daqui a pouco me contagia, aí contagia outro, aí contagia outro. Por que você não faz isso, irmão? Amém, igreja? Amém. Deus do céu. Mas a Deus não tem evangelho, só você ficar despertado. Mas uma pessoa dessa descender todo mundo. Se a gente vê que pensa na irmã Sandra ali atrás, começa aí, a Leusa começa, a Sandra começa, aí pega de cá, aí pega de lá, aí pega de cá, e todo mundo começa a ter uma alegria na alma, porque a gente começa a se soltar. Mas eles queriam um homem com autoridade. Nesse momento, Deus está levantando um povo santo. Eu creio nisso, que tem essa autoridade espiritual. Verdade. Achei que alguém ia falar assim, eu quero ser um deles, pastor. Eu achei que você ia falar isso, mas talvez eu vou repetir de novo para ver quem vai sair. Vou repetir. Está vendo? Nesse momento, Deus está levantando um povo santo que tem autoridade espiritual. Oh, Deus abençoe o teu povo. Mas olha, vocês estão começando a ficar mais alegres, né? Satanás sempre protesta contra os que sofrem e oram pela situação da carne de Deus. Ele protesta. Vocês podem observar que quando vocês entram em contato com o sobrenatural, ele fica fora de si. Porque vocês estão fazendo isso para a casa de Deus. A casa de Deus precisa da proteção. É como se aqui em cima precisasse do escudo que protegesse os céus da envergonhada. Só quem pode fazer isso? A igreja local. A igreja universal não pode fazer por nós.
somos nós mesmos. É o esforço seu, é o clamor seu, é a justiça sua que vai fazer proteger a igreja. Quando a gente se levanta com autoridade e começa, demônios, está na hora de vocês ir embora. Quando vocês utilizam da palavra, uma palavra profeticamente, e outra coisa, quando se começa a fazer isso, vocês não vão mais orar o que querem. Agora o Espírito tem total controle sobre você, e você só vai falar aquilo que o Espírito Santo quiser. Já pensou que momento é aquele? Quando você, aí daqui a pouco um começa a falar a mesma língua do outro. Demônio, em nome de Jesus, te dou agora a ordem para você sair. Daqui a pouco o outro irmão começa a se insultar, você está falando. Ele começa a falar a mesma coisa, pois a conversa é a mesma no mesmo ambiente. E aí então se começa a ter um resultado promissor de salvação. A igreja começa a melhorar, vocês começam a caminhar melhor, há mais motivação no teu coração de vir para a igreja, há mais alegria no teu coração de dizimar na casa do Senhor. Vai ter satisfação de entrar aqui e abraçar todo mundo. Vai ter a satisfação de até vir com o pastor e apertar a mão, porque é bom, né, pastor? Aleluia! Você acha que só o pastor vai ficar lá fora para apertar sua mão? Ixi, quantas vezes eu fiz isso? Eu fazia questão de ir dele. Pai do Senhor, meu pastor, dava um abraço. Até isso o Espírito Santo promove. Eu não sou seu patrão, você não é meu empregado, então você não podia me tratar assim. Você não é meu pai, eu não sou seu patrão, eu não te pago. Você está aqui na função de servo. E na função de servo você não pode impor as leis que você pensa. Você tem que colocar o que Jesus disse: amai uns aos outros, sede, que ninguém seja superiores a ninguém, que cada um conserve o outro como servição dos outros. Tudo contrário, tudo contrário. Que é verdadeiramente servo que faz isso. Aquele que não se sente, aquele que não se vê na obrigação de fazer as coisas, ele vai ver dessa forma. Agora quem vê na simplicidade de servir, ele não vai ver assim. Ele vai apertar a mão de todo mundo, vai dar bom dia até os cavalos. Pode ir, cara, porque vai ter dentro dele aquela liberdade. Agora escutem, eles precisavam de um libertador. Aqueles que têm autoridade espiritual não serão intimidados. Diga amém. Ora, quem vai querer me intimidar depois que eu saio da presença de Deus para alguma coisa? Hein? Problema dentro da minha casa, problema comigo ou com alguém? De jeito nenhum. Aleluia. De jeito nenhum. Eu só sei que alguns lares estão permitindo que Satanás fique lá em cima da cama, no sofá, de perna cruzada, olhando o que se passa dentro daquela casa. A mulher vai, vem, o marido entra, sai e fica só olhando. Por quê? Porque ninguém mandou ele sair. Ninguém mandou ele sair de dentro de casa. Está todo mundo lá com ele esbugalhado, vendo a casa cair. Só vão chorar. Só choram, murmuram e reclamam. A pergunta aqui não é essa. O que eles queriam? Aquela mulher que estava, aquela mulher que estava precisando de libertação, levaram aonde? Aquele que precisava de cura, levaram aonde? Aquele que precisou de libertar os demônios, levou para onde? Não tinha ninguém para levar, porque ninguém tinha autoridade. Quando chega Jesus, quando chega Jesus, quando chega Jesus, os demônios têm que botar o rabo entre as pernas. Ele vai dizer, aí eles ficam com medo. O que o senhor vai fazer aqui antes do tempo? Como é que é? Quem manda aqui sou eu, cara. Cala tua boca e cai fora. A autoridade espiritual num crente, ele faz um reboliço nessa terra. Ele faz um reboliço nessa terra. Aleluia.
mas a maioria entra calada e sai mudo. Você tem que estimular isso. Não precisa você ficar a semana toda mais triste, não. Não precisa mais ficar assim triste. Eu acredito que a igreja de hoje está em crescente crise por causa da falta de autoridade espiritual. O problema de cantar, de pregar, isso é o de menos, irmãos. Irmãozinho, cantar que eu canto com a minha voz rachada, eu canto, pego o violão, dou aquelas minhas rasgadas, feias, toco. O problema não é esse, não. O negócio é a autoridade espiritual em quem está na casa de Deus. Quem está no altar, quem está na pregação, quem está na liderança, quem está cuidando das coisas. Essa é a diferença. Quando eu falo assim, em nome de Jesus, seus dias estão contados, e a ordem que eu te dou é essa: da minha presença sai. Mas não pode Satanás demorar nem um segundo para obedecer essa ordem que sai. Mas sabe o que ele faz? Ele passa a radiografia em mim, para ver se o que eu estou dizendo está compatível com o meu comportamento. Se você fofoca demais, é falador, é crítico, se você é linguarudo, se você é murmurador, você vai apanhar dele. Você vai apanhar dele. Ele passa o sol de radiografia para ver se você de fato merece o respeito dele. Eu queria ver na Bíblia alguém desses demônios fazendo de Jesus o que faz com um monte de nós. Eu queria ver. Não tinha, porque ele sabe que Jesus não dava trégua, não dava moleza para eles. A conduta do comportamento de Jesus era completamente ilibada. Glória a Deus. Todo dia Jesus no monte, todo dia Jesus ia orar perto do mar, todo dia Jesus estava com os discípulos ensinando eles, todo dia ele estava orando ao Pai. Não havia tempo para Jesus ficar com conversa e lorota. Ele sabia o adversário que tinha do seu lado. A igreja parece que está assim meio longe, como se Satanás fosse um brinquedinho, como se ele fosse um ratinho que eu chuto ele morre, como se ele fosse um bichinho pequeno, como se ele fosse alguma coisa tão inocente. Não, gente. Jesus tinha convicção de que o adversário que ele tinha ia também ser nosso, e para que eu tivesse essa mesma vitória, ele venceu primeiro, para ele depois vencer com ele. Por isso que ele disse: comigo, contigo eu vou estar, com ele nós somos mais do que vencedores. Ele disse: com ele somos mais do que vencedores, com ele, pois o exemplo tem que vir dele. Minhas atenções têm que vir de Jesus, por causa dessas afrontas que vai surgindo aos poucos, que vai acontecendo aos poucos. O apóstolo Pedro era feito de carne e osso, assim como também nós. Ainda assim exerceu autoridade sobre o diabo. Ele disse ao coxo na porta do templo: em nome de Jesus o Nazareno, anda. Está vendo o que o povo está precisando? De alguém com autoridade para mudar a história dele, alguém com autoridade para mudar a vida deles. Cadê? A pergunta é: cadê? Quem é que os irmãos mudou a vida de alguém com a sua autoridade espiritual? Pastor, eu tenho um testemunho para te contar. Pastor, eu cheguei em tal lugar, aquela pessoa me procurou, estava passando uma miséria de vida, arrebentado tudo. Ele pediu que orasse. Quando eu comecei a orar, o diabo então tentou se manifestar, manifestou. Eu morei lá por quinto dos infernos da casa dele. A vida da pessoa foi totalmente curada, totalmente abençoada. Eu quero saber disso. Cadê a autoridade espiritual? Ontem encontrei um motorista, o ex-motorista do pastor Vilarino. Eu fui comprar um negócio ali na feira e estava lá vendendo uns negocinhos. Vai ser por aqui. Aí, pois é. O pastor Vilarino está com mal de Parkinson, para quem não sabe. Quem conhece o pastor Vilarino aqui? Quer dizer, um grande homem de Deus. Mas infelizmente está com quase 90 anos e essa doença veio sobre ele.
E a filha dele então reserva ele em casa, sem acomodar e sem nada. Esse homem sempre foi usado por Deus. Quando ele tinha um trabalho lá na igreja central, chamado Corpo Vivo, as tardes lá, era mais ou menos 3.000 pessoas toda quarta-feira. Ele tinha o dom de revelação. Ele revelava: Deus está me mostrando, há uma pessoa com câncer aqui em tal lugar, no baço, nos rins, na bexiga, e vinha a pessoa à frente. Ele orava e Deus respondia. A pessoa voltava depois de uma semana, 15 dias, com o comprovante de cura. Ele agora deixou a igreja, aí está com o neto dele. E ele já está quase 4 anos em casa com essa doença. Esse irmão contou para mim que ele era motorista, ele teve que dispensar e vendeu o carro do pastor, que não tinha mais como fazer. Esse irmão falou assim: pastor, sabe, isso não vai acreditar. Eu estava com problema na bexiga. Eu não conseguia urinar. Eu estava com a bexiga cheia, mas não conseguia urinar. Era um problema grave. Isso é questão de próstata, né? A bexiga dele, o envolvimento da próstata. E ele estava já para desesperar, para fazer cirurgia, com medo de alguma coisa acontecer. O que ele faz? Ele comunica a filha, fala assim: olha, eu precisava muito, porque ele foi motorista do pastor há muitos anos, então ele tinha amizade. Se eu chegar lá hoje, eu conheço ele há muito tempo, mas eu não teria esse acesso. E ele falou assim: fala com o pastor, eu queria muito que ele orasse por mim. O pastor já está aposentado, está doente na cama. Aí ele falou assim: tá bom, eu vou lá. Ele foi, entrou devagarzinho, não deixou nem a buzinar apertar a campainha. Ela foi lá, abriu a porta para ele. Ele foi lá para a cozinha, olha só. Ele foi lá para a cozinha, estava tomando café com a filha. De repente o pastor Vereno acorda. Isso foi esses dias agora, tem 2 dias. Aí o pastor falou assim: minha filha, fulano de tal está aí? Ela falou assim: uai pai, como é que o senhor sabia que ele estava aqui? Aí ele falou: porque nessa madrugada eu estava orando e Deus me revelou que ele viria aqui. Glória a Deus. Quem não sente saudade de quem foi a ovelha dele? Eu estou dizendo, quem não sentiria saudade de um homem que era usado por Deus? Sabe o que aconteceu? Chama ele aqui que eu estou esperando ele. Ele subiu. Quando ele subiu, não falou nada. Eu já sei qual é o seu problema. Na sua bexiga. Vem cá. Pai, em nome de Jesus, que ele seja curado. Sabe o que aconteceu? Na mesma hora, a urina. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão vendo a importância que tem de um homem de autoridade? Vocês estão vendo a importância que tem quando a gente tem um pastor que não dá valor nele? Como não valoriza nada? Não podemos perder essa oportunidade. Um dia tudo vai acabar, tudo vai passar, e nós vamos ficar só os que sonham com missão. Por que eu não fiz? Por que eu não fui? Por que eu não me entreguei? Por que eu não dediquei? Por que eu não ouvi o pastor quando falava? Por que eu não fui para a casa do Senhor, na escola dominical? Por que eu não participei dos cultos? Por que eu não fui fiel à casa de Deus? Depois o arrependimento é pior, porque vem o arrependimento carregado com amargura. Eu não quero viver um homem doente por falta de obediência. Olha a situação que está acontecendo aqui, nesse momento onde Jesus, o cenário é todo para ele. Jesus chega para mudar tudo. E de acordo com a Escritura, o poder de Satanás tem crescido nos nossos dias. O diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:12. Por que Deus permitiria Satanás atacar uma igreja fraca, sem poder ou defesa? O seu povo nunca perdeu acesso ao seu poder divino. Por isso que Deus dá à igreja a liberdade para ir na presença dele a qualquer hora do dia e da noite, porque esse poder nós precisamos de usá-lo a dia, de noite, de madrugada. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente vai para a guerra, lutar de madrugada contra os principados, você vê tanta coisa espiritual acontecendo no mundo espiritual que a coisa é pesada.
É pesado. Hoje mesmo de manhã aqui, uma Sandra colocando o ponto de vista dela. Ela teve muitos sonhos, revelações de Deus, das pessoas. E ela via cada coisa e falava: Deus, não quero mais isso, não quero ver. O reino espiritual não é brincadeira. O reino espiritual não é brincadeira, mas o problema está nos vasos que não querem, nas pessoas que estão com medo. Jesus está atrás dos homens e mulheres que possam colocar à disposição para isso. Olha a situação que está. Se a gente chegar lá fora, pelo menos ver um pouquinho do mundo espiritual, a gente desaba de medo, foge, sai correndo feito louco. Tem que haver interesse. Os irmãos, se os irmãos orarem sobre isso, essa autoridade espiritual, vocês precisam de tê-las. Gente, não estou brincando de pastor não, pelo amor de Deus. Eu sou um homem que eu sei para onde vou, eu sei também o que quero, mas também eu sei que eu tenho um adversário que não vai para a minha cara e não vai para a sua. Ele, se ele puder destruir minha família, destrói de hoje para amanhã, mas ele não pode, porque ele encontra esbarra em alguém que ora, na família que ora, na família que abre a boca, na família que clama por Deus. Mas quanto silêncio tem dentro da nossa casa? Quanto silêncio que tem dentro da nossa casa? Talvez o maior barulho é a televisão, que deveria ser as vozes. É a televisão. Infelizmente, muitos cristãos têm uma ideia errada do que é autoridade espiritual. Isto é especialmente verdade nos círculos carismáticos, sedes sérias de convenções de poder, onde os pastores impõem as mãos sobre as pessoas para lhe dar unção de autoridade espiritual. Porém, quando os recebedores voltam para casa, seus esforços contra o diabo continuam falhando, lamentavelmente. Eles acabam fazendo a mesma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus: por que não podemos expulsar os demônios? O problema não é só chegar na cabeça de você e eu colocar a mão e eu, em nome de Jesus, eu encho o peito, a cabelo da cabeça vai lá para cima, começa a bufar a boca e eu boto a mão em você, em nome, Tarzan no meio. Eu te abençoo com a unção. Já viu tanta gente fazer isso? Não dá uma semana, o cara nem lembra mais, a pessoa nem lembra do que foi feito, porque não é assim. Isso aqui é um preparo de vida, gente. As coisas que a gente vai receber para ser é um preparo de vida, é uma dedicação na igreja, é uma dedicação nos estudos, é uma vida frequente de oração. Onde é que Deus vai habilitar uma pessoa desprendida, despreocupada com tudo, pensando que vai vencer Satanás com um gritinho, que vai vencer o diabo dizendo eu te amarro, que vai vencer o diabo eu te repreendo? Onde é que isso vai me dar garantia que eu vou estar vencendo ele? Eu nunca vi na minha vida alguém desse jeito fazer isso, conseguir calar a boca de Satanás apenas impondo a mão na cabeça dele, sem dar estudo, sem ensinar, sem disciplinar, sem corrigir, sem orientar. Está errado o seu comportamento, meu irmão, está errado o marido, está errado a esposa, filhos, está errado. Não é assim que se trata pai, também não é assim que se trata mãe, não é assim que se trata a oração. Precisa primeiro consertar o comportamento. Lembra aquela vez que foi criado quem até inventou isso foi o pastor Jorge, né? Está amarrado. Depois uma crítica, nunca mais se falou nisso. Lembra disso? Estava nos carros, está amarrado. Está amarrado. Mas está amarrado o quê? Né? Então o povo usando esse jargão, pensando que ia intimidar o diabo. Ele parou mesmo, ele mesmo não fala mais. Não tem mais adesivo disso, porque não é assim. Não funciona assim. Tudo tem que ser uma escola. A escola de Deus, a escola da igreja, que ensina, que prepara. Onde é que um cavaleiro do exército ou de qualquer marinha aeronáutica que seja, vão para a rua sem primeiro passar não sei quantos meses treinando? Isso é utopia, irmãos.
É utopia. E nós não podemos dizer que vamos vencer o diabo somente com gritinho, só com pulinho, só com estar amarrado, repreendido. Satanás passa os olhos sobre nós para ver quais são as marcas e manchas que a gente tem. É na língua, é nos olhos, é o que nós ouvimos, é o que nós falamos, é o desinteresse total pelas coisas celestiais. Tudo isso envolve na hora de uma batalha. Eu não tenho arma, não uso a espada, não tenho oração, não tenho escudo, não tenho a couraça, não calço meus pés, nunca evangelizei, ninguém sabe evangelizar. Como é que vai ganhar alguém para Jesus? Senhor, me usa para me pregar o evangelho. Você nunca botou o pé do lado de fora da igreja para entregar um folheto ou visitar uma pessoa? Isso é utopia, não é? Pelo que eu entendo, Senhor. Eu quero terminar que o homem interior do coração, preste atenção, o homem interior do coração, ele jejua e ora. Glória a Deus. Viu? O homem interior do coração, ele jejua e ora. 2. Autoridade e poder implicam em força, algo que pensamos ser barulhento e aterrador. Eu acho interessante que aquele filme de cowboy que a gente assistia, eu gosto de filme de cowboy. Você vê como é que dá medo, como é que o medo vem contra, quando vem aqueles índios chavantes, Cheyennes. Interessante que você vê que o medo vem porque eles vêm sobre os adversários fazendo como? Gritando. O grito é aterrador. Não fica ninguém na frente. Eles vêm com o cavalo, com as lanças, com as flechas, com as armas, gritando dentro do idioma deles para amedrontar, para intimidar o adversário. A igreja que quer fazer isso com o diabo, mudo. Satanás, por gentileza, que ele sai da minha frente. Ô capeta, dá licença que eu quero passar. Ô, me ajuda aí, igreja. Pelo amor de Deus, essa mentalidade é de hipócrita. Mentalidade medíocre. Quem te diz que com Satanás é assim? As igrejas estão se silenciando. Lembra que eu disse a vocês que a igreja não está falando nem o nome de Jesus mais? Nem o nome de Jesus se fala. Quando alguém liberta, fala assim: você foi liberto, que igreja? Ele não fala que foi por Jesus. Ele destaca a igreja, não destaca Jesus. Por isso que a maioria de nós iguala poder um alvo visível, impressionante de sacudir a terra, mas isso não condiz com a autoridade espiritual. Você anda em autoridade espiritual no momento em que perde todo o medo do diabo. Quando que você perdeu o medo dele, ninguém te segura mais. Só que para mim não ter medo do diabo, tem uma coisa que eu não posso ter também: mancha na minha boca. Minhas vestes têm que estar brancas. Sem vestes brancas. Eu acho lindo quando a noiva entra. Até hoje o noivo desprezado, né? Até hoje. A noiva cheia ali, todo mundo fica de pé, parecendo aquele monte de cavalo. Todo mundo quer ver a cara da noiva, a roupa da noiva. O maridão já entrou, ninguém viu o noivo, coitado, já na frente lá. Mas a noiva, ela é vista, ela é a beleza do casamento. A noiva. Primeira coisa que as pessoas notam na noiva, o que é? O vestido. Se tiver qualquer coisa no vestido, todo mundo vai comentar. Se tiver um
risquinho, uma manchinha, qualquer coisa na frente ou atrás, e chega o vestido dela. Para ela o casamento não prestou porque a mancha estava no vestido. Ih, mas que desalinho. Para ela foi um casamento esquisito, ou seja, o vestido tinha alguma mancha, chamou a atenção dela. Escuta, nossas vestes não podem ter mancha, porque exatamente aonde Satanás tira o exemplo, o medo, tira em nós, é pelo vestido, é pelas vestes. Se ele me vê com as minhas vestes sujas, ele fala: esse aí que vai querer tapar minha boca, esse aí que está mandando eu sair. Verdade, Senhor. E eu quero fechar um pacote aqui para vocês aqui, escuta. Essa aqui é para você dar glória a Deus, viu, crente? Aleluia. Olha essa boca de cimento aí, daqui a pouco. Glória a Deus. Satanás no céu festejando a morte de Jesus. Não. Satanás, após ter matado, após Herodes fala assim: vamos matar aí uns meninos tudinho pequeno, ordem de Satanás. Quando chegou lá no céu a notícia que o Filho de Deus tinha nascido, aliás, antes de Jesus nascer, Satanás matava todos os meninos. O diabo sentado lá no inferno, na casa dele, nos ares aí rodando, ele fala assim: ô capetinha, ô pombagira, vai lá embaixo, vê para mim quem está nascendo. A pombagira descia com os Exu tudo aqui para a terra e falou assim: ó, estou sabendo aí que está nascendo um juiz aí, com profecia, e ele vai botar para quebrar em cima de você. Quem é o nome dele? Pode ser que é Sansão. Ah, é? Tá bom. Daqui a pouco, Sansão, ó, cai. Ele falou assim: como é que é? Quem que você falou que é? Sansão. Não é esse aí não. Esse aí, coitado, já foi lá para as concluir. Já caiu já nos braços, lá no meu alvo. Não é esse não. Passou-se um tempo, chega a notícia de novo lá no inferno. Ô Lúcifer, Satanás, está nascendo um cabo ali embaixo, que esse é dos bons. Qual é o nome dele? Davi. É mesmo, Davi? Ixi, então investiga para mim. Aí ele ficava tremendo lá sentado na cadeira dele. Meu Deus. Ele falava assim: será que esse vai me matar? Daqui a pouco chega a notícia: olha, Davi cometeu o pecado de adultério, seguido de homicídio. Então, tadinho desse aí, esse não vai conseguir me vencer também não. Passou-se o tempo, Satanás lá na cega dele, descansando. Aí chega lá um demônio desavisado. Ô chefe, é o seguinte: desde quando você me mandou eu olhar lá quem estava nascendo, todos caíram. Eu pensei que era Sansão, Sansão não deu nada. Eu pensei que era Davi, Davi não deu nada. Eu pensei que era Jeremias, também naufragou. Eu pensei que era Ezequiel, também não deu certo. Eu pensei que era Salomão, também não deu nada. Todo mundo com pecado. Mas eu estou ouvindo a voz, estou ouvindo a notícia lá, que está nascendo um lá em Jerusalém. Aleluia. Você vê a presença de Deus como é, você toca no nome dele, e o Espírito vem confirmar na gente. Aleluia. Está nascendo lá, que o sussurro dele, do que eu ouvi dizer, é que esse aí vai pisar na tua cabeça. Ele levanta da cadeira desesperado. Eita, quem será esse? Vai lá olhar para mim, veja quem é. E o demônio desavisado vai lá e começa a sondar. Quando ele sonda, ele volta lá para contar a notícia. Olha, a notícia que eu tenho de lá é o seguinte: é que ele está nascendo de uma virgem, e sobre aquela virgem, quem depositou a semente lá foi o Espírito Santo. Aí ele pula dessa altura com medo, ele fica desnorteado quando escuta, e quando o nome dele é pronunciado lá dentro do inferno,
nananana, a pedra do sepulcro rolou. Aleluia. Acabou. Ele perdeu a batalha porque chegou uma autoridade, e essa autoridade tinha nele vestes nupciais, vestes brancas, óculos, sem mancha, sem mácula e sem ruga. Por isso que a virgindade precisa ser preservada no homem e na mulher. Quando Satanás bateu o olho, que ele olhava você de pé e dizia assim: quem está mandando eu sair? Quem está mandando eu retirar? Deixa eu olhar quem é. O cavalo obedecendo, porque a roupa dele é branca, não tem mancha. Ele ora ao Deus dele todo dia, o homem da cruz, todo dia está lendo a Bíblia. Então sobre mim ele tem autoridade para mandar eu sair. Ele então sabe, porque ele viu em você que suas roupas estão brancas como a lã. Eu quero deixar para vocês essa palavra de hoje sobre a autoridade espiritual na vida de vocês, na casa de vocês, no casamento de vocês, nos filhos de vocês, diante de Deus. Usar a autoridade espiritual foi o que eles precisavam, e chegou Jesus. Que Jesus chegue também na nossa vida. Vamos ficar de pé.